Itatiaia, o Rubem Júnior chega pra cá, vem pra roda. Uma sexta-feira mais tranquila pro Cruzeiro, já que o departamento médico vai ficando vazio, vai ficando todo mundo à disposição. O Cruzeiro vai ganhando reforços dentro de casa. Boa noite. Pois é, João, vai ficando a cada dia mais tranquilo, né, para o departamento médico do Cruzeiro. Boa noite a você, boa noite ao Edu, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia nesta sexta-feira. Sextou com trabalho pela manhã na Toca da Raposa, foi o penúltimo antes do duelo de domingo contra o Atlético Goianiense, jogo às 4h, horário tradicional do Domingão, que vai ter presença importante em Goiânia, hein? Pedro Lourenço, proprietário do clube, vai marcar presença em sua primeira partida fora dos domínios, né? Longe do torcedor do Cruzeiro. Também tem uma boa torcida em Goiânia que já aguarda uma grande festa para receber a delegação no sábado à tarde. Isso porque o Cruzeiro finaliza amanhã pela manhã a sua preparação. O time do técnico Fernando Seabra, e a boa notícia sobre o departamento médico, que agora conta apenas com o Matheus Vital, que se recupera daquela cirurgia no ombro, vinha tendo uma boa sequência de jogos, acabou sofrendo essa lesão, vai mais ou menos aí uns 2 meses para sua recuperação, mas em campo hoje, chamando atenção, até porque estava com uma máscara, e a Itatiaia traz, né, todas as imagens no YouTube para você que está nos acompanhando também no YouTube oficial e também no YouTube Itatiaia Esporte. O Dineno, ele que teve uma fratura no nariz e também se recuperando de um edema na coxa. O edema já não é tanto problema assim, vem correndo muito gringo em campo, fazendo todo o processo de transição. A fratura no nariz não atrapalha tanto, mas até pelo seu perfil, goleador, cabeceador, ele tem essa máscara que vem protegendo pelo menos durante as atividades. Quem sabe podendo ser relacionado, o Cruzeiro que divulga a lista amanhã no período da tarde. Também outra novidade em campo, o Japa, hein? Japa, que foi titular com o técnico Fernando Seabra na reta final da temporada passada, acabou recuperando-se de uma lesão, trauma no pé em fevereiro, voltou recentemente e depois sofreu uma lesão na coxa, que prejudicou toda a sequência do jovem atleta, que é aguardado também pelo técnico do Cruzeiro para ser relacionado. O Dineno larga na frente, podendo ter outra opção, o Seabra, ele que vem contando ali com o Rafa Silva. Sobre o time, é manutenção, hein? Ele que teve o Barreal entre os titulares no meio campo na vaga do Cifuentes, jogo fora de casa, dificilmente vai mexer na equipe que bateu aliança pela Copa Sul-Americana. Um provável time do Cruzeiro com Anderson, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva com Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. É o provável Cruzeiro, o Seabra, que está tentando dar, né, essa sequência na equipe que ele vem escolhendo para começar os jogos, João. E é a oportunidade dele de dar cara pro time, de dar cara do Cruzeiro do Seabra, né? Ele já tem dado essa cara pro time, João. Claro que o início de trabalho é complicado, como qualquer outro início de trabalho, ainda mais quando há a troca e uma cobrança, um início de crise, como havia no Cruzeiro, com a perda do título estadual para o Atlético da maneira que aconteceu, esse início de Copa Sul-Americana do Cruzeiro que foi muito ruim também, a troca de treinador, a saída do Larcamon, a chegada do Seabra. Óbvio que há ruído, há dificuldade nesse início de trabalho, mesmo o Seabra conhecendo o elenco, mas aos poucos ele foi ajustando. Veio a calhar o adiamento do jogo contra o Internacional, porque o Seabra ganhou mais alguns dias para trabalhar, e aí as vitórias, né? E você trabalhar com resultado positivo é sempre mais tranquilo, a pressão diminui. O Seabra colocou uma dupla de zaga que muita gente já vinha pedindo, o Zé Ivaldo com o João Marcelo. Nos 2 últimos jogos apareceu o Barreal pelo lado esquerdo, e tem se dado muito bem ali com o Arthur, a liberdade que o Matheus Pereira tem para jogar pela direita, pelo centro, pelo lado esquerdo também, como foi no último jogo. Ele inicia do centro para a direita, e à medida que o jogo vai mostrando ao Matheus que pela esquerda ele fluiria melhor, e foi assim que aconteceu. E é mais uma boa oportunidade diante de um adversário que ainda não venceu na competição, o Atlético Goianiense, do Cruzeiro seguir com bons resultados. Eu repito, você trabalhar e ajustar a equipe com resultado positivo é sempre muito mais fácil, João. O astral muda, né?
Aliás, eu acho que o astral do Cruzeiro mudou geral. Mudou em campo pelas vitórias, pelos resultados. E mudou fora de campo também por uma esperança que renasce no Cruzeiro de um novo momento que o Cruzeiro passa a viver, né, Edu? O campo, você vencendo, você traz a torcida para perto. Quando você vence no campo, mas fora de campo ainda há um problema, um desgaste entre diretoria, no caso das SAFs hoje, né? Entre donos e torcedor, você tem que ir além do campo. E essa troca, Ronaldo, pelo Pedro Lourenço, em termos de reajuste de confiança do torcedor para com o clube, eu acho que foi muito bem-vinda. E claro que no investimento, agora é uma gestão que vai focar muito mais no futebol do que na administração, que o Ronaldo deixou encaminhado, mas o Pedro vai focar no futebol, que é o que o torcedor quer, e já trouxe o torcedor para perto. E o torcedor gosta de ganhar, João. Não é o torcedor do Cruzeiro, não. O torcedor de todo time no Brasil gosta de ganhar. Ô Edu, e a gente inclusive pode lembrar aqui de ambientes como, por exemplo, do Vasco. Porque eu me lembro quando começou a história da SAF, o sentimento era o seguinte, virou SAF, tá tudo resolvido. É todo mundo sério, é todo mundo profissional, todo mundo sabe tudo, todo mundo... São os sabedores do planeta, são os inventores da coisa toda, né? O Vasco tá no fundo do poço, cara. O Vasco tá mais no fundo do poço do que quando não era SAF ainda. A situação do Vasco é complicada. Há uma série de denúncias contra a 777. Não basta ser SAF, né? Não. Tem que ser competente. Você tem que saber para quem você está entregando o clube, né, cara? Clube... E esse é um grande problema. E lá no Vasco parece que não sabiam para quem estava entregando. Entregaram porque acreditaram em promessas que agora lá no Rio de Janeiro estão vendo que não é bem por aí. O Cruzeiro deu a sorte de achar um Ronaldo no início e agora o Pedro Lourenço, que é um apaixonado pelo clube. Até acho que talvez lá atrás tivesse sido um negócio mais às claras, bem feito, talvez o Pedro Lourenço demonstrasse o interesse já naquela época. Tem dúvida nenhuma. Eu também acho que não. Foi feito, assim... Da noite pro dia. Da noite pro dia, né? Que não tô colocando... Não tem crítica nenhuma ao Ronaldo nisso aqui. O Ronaldo aproveitou a oportunidade. Ele é investidor. A crítica é a quem fez da maneira que fez. Ronaldo comprou na baixa e vendeu na média. É um investidor. Investidor, lucrou. Agora, quem comprou é um apaixonado. Agora, quem comprou, se perder, vai sofrer, cara. E não é se perder dinheiro, não é se perder o jogo. Vai sofrer igual o torcedor, porque é um torcedor. Ô meu caro Rubem Júnior, é a situação dos patrocinadores do Cruzeiro, com essa mudança, com esse momento, o que você conta pra gente nos bastidores? Pois é, João, o Cruzeiro fechou mais um patrocínio. A gente sempre comentava sobre o bom relacionamento que tem o Ronaldo, pela figura Ronaldo, né, por todas as portas que foram abertas, mas também o empresário Pedro Lourenço, super bem relacionado e tem também portas abertas em qualquer que seja a empresa e algum tipo de investidor. E a Vilma vai estampar a sua marca nas costas da camisa. Já no domingo começa essa novidade no uniforme do Cruzeiro. Outra questão sobre patrocínio. Hoje o Cruzeiro é patrocinado pela Betfair em seu uniforme. A Vai de Bet, que pertence ao cantor Gustavo Lima, um dos sócios da empresa, que tem bom relacionamento com Pedro Lourenço, é padrinho dos filhos do Pedro Lourenço, e já tem uma conversa, né, pelo menos aquela prévia para um acordo futuro, mas o Cruzeiro respeita o contrato com a Betfair, vem cumprindo de todas as formas, então o Cruzeiro segue com a Betfair para esta temporada. Agora eu tenho um recado para você. Você sabia que a Visa Mundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para outros países também: Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, outros países. A Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado. Meu amigo Carlos Quintão cuida de tudo, a parte burocrática é por conta dele. O telefone, o WhatsApp 3309-9449. Amanhã pela manhã, Cruzeiro finaliza o trabalho na Toca da Raposa. À tarde, embarca para Goiânia. Uma grande festa é programada pelos torcedores em Goiânia para receber a delegação celeste. Tá certo, João? Boa noite a você. Eu dizia ontem aqui no Bastidores, Edu, que um aspecto onde o Cruzeiro tende a ganhar muito é nessa questão do patrocínio, porque nós estamos falando de um homem que é do varejo. O Pedro Lourenço é do varejo. Então, todas as grandes marcas de varejo, que geralmente são as marcas que buscam fazer mais publicidade, ele tem uma relação estreita e profunda, né? Vamos pegar a Unilever.
Ele conversa no primeiro andar. A Ambev conversa no primeiro andar. As grandes marcas do Brasil, pelo fato dele ser um grande revendedor, ele conversa no primeiro andar. Então, acredito que essa deve ser uma tendência de virada. Primeiro ponto desse é o patrocínio da Vilma, que é uma marca mineira, mas que hoje tem o seu escritório publicitário lá em São Paulo, mas que, pela relação, se reaproxima, volta para a camisa do Cruzeiro. O ciclo virtuoso com a volta para o Cruzeiro volta também para a camisa do Atlético e vai gerando dinheiro aí no futebol mineiro, né? Uma coisa puxa a outra. E você precisa do dinheiro, né? Não adianta o Pedro Lourenço chegar, vai fazer um primeiro investimento, mas você não tenha dúvida, João, o Pedro Lourenço, ele compra o Cruzeiro com a intenção de que o clube caminhe com as próprias pernas. Ele não vai ficar para sempre colocando 100, 200, 300 milhões no clube. Clube grande como o Cruzeiro, como o Atlético, como o Vasco, como o Botafogo, eles precisam, em determinado momento, começar a caminhar com as próprias pernas. É o que a Leila está fazendo lá no Palmeiras, é o que os meninos estão tentando fazer aqui no Atlético, e é o que o Pedro vai tentar fazer no Cruzeiro também. Eu soube das conversas do Pedro no processo de negociação. E uma pessoa que participou desse processo me falou o seguinte: olha, Pedro sentou na mesa, quis entender o que é a estrutura do futebol, de negociação, de investimento, de retorno, de fazer jogador na base, de vender jogador, de quanto tempo levaria para um retorno, pelo menos para empatar ali o investimento, para o negócio se tornar autossuficiente. Sentou para discutir os números como qualquer empresário faz em qualquer investimento. Agora, vamos dizer uma verdade? Não existe negócio fácil. Mas quando bem gerido, o futebol pode ser um grande negócio. Quer um exemplo disso? Quanto o Cruzeiro perdeu ao perder o Estevão, o Messinho, e ao perder o Vitor Roque? Por culpa de um problema que começou na gestão Wagner Pires de Sá e que terminou na gestão Sérgio Santos Rodrigues. E o outro por um problema que começou na gestão Sérgio Santos Rodrigues e terminou na gestão Ronaldo. Quanto que o Cruzeiro perdeu? Se a dívida hoje está girando em torno de 600 a 700 milhões, ele perdeu a dívida. Estava paga. Ele pagava Eu acho que perdeu mais do que a dívida. Ele pagaria Porque a dívida. só o Vitor Roque foram 400 milhões para o Barcelona, não foram? Mas esse Messinho vai por isso também. Sobraria um Capilé. Então, assim... Um bom Capilé. Né? Nossa. Ou seja, é possível você ter futebol gerido de maneira responsável, gerando dinheiro. Você está falando de dois, né? São dois grandes jogadores, atacantes. O Estevão acho que vai ser um negócio absurdo. O Vitor Roque está lá no Barcelona ainda tentando um encaixe, mas tem vários outros, né? Tem um cara que está muito bem na Europa e não vai sair de lá, que é o Ederson. O Cruzeiro poderia ter feito dinheiro nele também, não fez. 8h50.